Espero que você esteja indo bem com a sua família, esteja se resguardando, né, diante das situações atuais. E a nossa esperança é que, em breve, a gente possa retornar ao templo para louvarmos ao Senhor. Mas, enquanto isso, não perca a oportunidade de estudar a Bíblia com a sua família, de realizar o culto doméstico, de estudar as lições da Escola Bíblica Dominical, né? As lições das nossas literaturas. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre as cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo. Sem dúvida, grande oportunidade de conhecer aquilo que o Senhor, pelo Espírito Santo, deu ao apóstolo Paulo para ser revelado aos crentes do seu tempo e, consequentemente, também a nós, né, que somos servos do Senhor neste tempo. A literatura que estamos estudando é tanto dos adultos quanto dos jovens e da terceira idade, né? Dos adultos, nós estamos estudando a revista Compromisso, né? Dos nossos jovens, a revista Atitude. E da terceira idade, eu não tenho a revista aqui para mostrar, mas também trata do mesmo assunto, as cartas de Paulo. Nessa terceira lição, estamos estudando ainda, desde a segunda e agora a terceira, a carta que Paulo escreveu aos irmãos da região da Galácia, ou a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas foi escrita por volta dos anos 51 a 53 depois de Cristo. A palavra-chave da carta é liberdade. E a ideia-chave é a liberdade cristã. A liberdade de consciência cristã é a ideia-chave do texto. Os principais personagens, né, da carta aos Gálatas são os próprios crentes da cidade. O apóstolo Paulo, aparece também Pedro, aparece Tiago, João, Barnabé e Tito. São personagens que aparecem aqui na revelação de Paulo escrevendo aos Gálatas. Alguns estudantes apontam que Gálatas a carta aos Gálatas é a primeira epístola bíblica escrita por Paulo. Isto é interessante. E Paulo tinha o propósito de combater a influência judaizante na igreja. Aliás, o assunto de hoje, que é o capítulo de número 3, que daqui a pouquinho nós vamos abordar, tem esta ênfase. A carta aos Gálatas está dividida em 4 blocos, 4 tópicos. Paulo se defende e descreve o seu chamado, capítulo 1 até o capítulo 2, verso 10. Paulo confronta, não é, as verdades bíblicas diante dos apóstolos, principalmente Pedro, capítulo 2, 11 até o capítulo 2, verso 21. E também discussões sobre fé e obras, né? A famosa discussão sobre fé e obra que o apóstolo Paulo trata, que está no capítulo 2, capítulo 3 até o capítulo de número 4. E a aplicação da graça, que vai do capítulo 5 ao capítulo de número 6. Então, esta é a divisão do texto, né, que estão distribuídos na carta aos Gálatas. A lição de hoje está baseada no capítulo de número 3, né? Capítulo de número 3 da carta aos Gálatas. Capítulo de número 3. Bem aqui embaixo, né? Capítulo de número 3. E o versículo base é o versículo de número 11. E o versículo 11 diz assim, eu vou ler para você.
E é evidentemente que pela fé ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quantas vezes nós citamos este versículo, hein? Principalmente a parte final deste versículo, não é? E o justo viverá pela fé. Então, capítulo de número 3, versos do capítulo serão estudados hoje, e a gente vai trabalhar essas ideias com você e usando parte da revista Compromisso e parte da revista Atitude. Compromisso e Atitude, que são as que eu tenho em mãos aqui. Eu quero mostrar para você, irmão querido e irmã, né, para que você possa acompanhar melhor, o material que a nossa convenção, através da editora Convicção, produz, que pode ser usado pelos nossos professores. Então, até quero aproveitar a oportunidade e incentivar os professores a usar o material da nossa convenção, que são materiais interessantes que vão ajudar na aplicação didática, né, das aulas que você dá diante da sua classe. Então, eu mesclei tanto o material da revista Atitude com a revista Compromisso e quero apresentar para você. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui para você acompanhar, ok? Só um instantinho. Aqui está a revista Compromisso e também a revista Atitude, que a gente vai analisar algumas coisas interessantes que nós temos aqui. A revista Compromisso, né? Que é a revista estudada pelos nossos adultos. Caminhando aqui, nosso estudo, o estudo desse capítulo 3 apresenta para nós pelo menos 1, 2, 3, 4 objetivos que você tem aí. Na revista Compromisso, o tema da lição está intitulado de O Justo Viverá da Fé, baseado exatamente na parte final do versículo de número 11, né? Do capítulo de número 3. O primeiro objetivo é compreender que agradar a Deus é viver na fé, pela fé e com fé. Então, esse é o primeiro objetivo. Se você quer agradar a Deus, é exatamente isso que diz Hebreus, capítulo 11, verso 6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pela fé, vivendo a fé e com fé, nós agradamos a Deus. O segundo objetivo é compreender que fomos libertos do pecado e de todo o legalismo. Tá? Então, se estamos libertos do pecado, estamos também libertos de toda a ideia legalista de culto. O terceiro objetivo é vivenciar a fé em todos os aspectos e sentidos, né, da nossa experiência cristã. Então, vivenciar a fé é, sem dúvida, importante como objetivo. E o próximo objetivo desta lição de número 3 é promover, né, promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. Irmãos, e como nós precisamos aprender isto, né? A sermos obedientes e entender que a verdade do Evangelho é inegociável. E quantos têm negociado a verdade do Evangelho neste tempo? E nós precisamos, enquanto instrumentos de Deus, né, servos do Senhor para esta humanidade, preservar a fé. Então, e preservar a verdade do Evangelho, melhor dizendo. Então, estes são os objetivos que, sem dúvida, são importantes pensar neles neste estudo. A revista Atitude, como eu disse, né, é a revista que os nossos jovens estudam, e na revista Atitude, o tema da lição tem este título:
título, né? A insuficiência da lei. O título é A Insuficiência da Lei. Na revista Compromisso, o autor enfatiza a fé, né? Na revista Atitude, o autor também enfatiza a fé, mas mostra o quanto a influência da lei pode deturpar a fé, ou pode, de alguma forma, né, comprometer o exercício da nossa fé. Ok? Repetindo, aqui está o texto áureo. Texto áureo, você sabe, é o que a gente chama de texto de ouro, que é Gálatas 3:11. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus, afirma Paulo, pela lei. Então, não há como ser justificado diante de Deus pela lei. Aí ele conclui o verso 11 dizendo, porque o justo viverá pela fé. Então, essa é uma afirmativa de Paulo, escrevendo aos Gálatas, que é o texto áureo desta lição. Na revista Atitude, o autor destaca a situação que nós podemos observar no texto, que é o cenário, né, dos crentes que levou Paulo a escrever esta carta. O cenário aqui encontrado exatamente porque a igreja da Galácia recebia visitas dos judaizantes. E esses judaizantes eram judeus convertidos, mas que ainda estava apegado à lei e pregava, então, que era interessante obedecer à lei judaica. E Paulo, então, vai acusar, no que ele escreve aqui neste texto, de capítulo 3 aos Gálatas, ele vai acusar estes judaizantes de irmãos falsos. Algumas versões chegam a dizer irmãos intrusos, não é? Mas irmãos falsos. Falsos por quê? Porque traziam ideias que realmente não estava coadunando com aquilo que era o que é o verdadeiro evangelho. E Paulo, então, chama a atenção dos irmãos, dos crentes da cidade dos Gálatas, né, da Galácia, por causa da sua insensatez. Então, a carta tem como objetivo mostrar este cenário e advertir os crentes quanto aos cuidados para que não se deixasse ser enganados, né, por pregações falsas que estavam sendo trazidas ao seio daquela igreja. Portanto, vamos lá. Voltando à revista Compromisso, Gálatas capítulo 3, versículo de número 5. Viver na fé é também compreender a presença e ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, viver pela fé é compreender a ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida dos crentes. O destaque aqui para este questionamento de Paulo era atingir a consciência dos crentes dos Gálatas, né? Dos crentes da igreja da Galácia. Atingir a consciência daqueles crentes diante da realidade que estavam envolvidos com os judaizantes. Então, ele está alertando aos irmãos da região da Galácia, né? Alertando aos crentes, aos Gálatas, que eles deveriam que eles deveriam ter a consciência de que retornar ao legalismo seria como negar toda a ação do Espírito Santo. Então, Paulo está querendo dizer isto aos crentes, né? Que retornar ao legalismo é neutralizar a ação do Espírito Santo. Gálatas 3, verso 5. Enquanto você acompanha, você também pode conferir os versículos que são citados aí na sua Bíblia, né? Junto com a sua família, que, portanto, você vai entender lendo cada versículo que ele está sendo abordado na lição.
Gálatas capítulo 3, verso 1. Ele volta ao versículo de número 1, o autor, para dizer que viver na fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Ou seja, viver na fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Olha que coisa interessante, né? A verdade do Evangelho precisa ser algo presente na vida de todos nós. Qual o significado das palavras de Paulo aqui? Os Gálatas foram fascinados, né? Pelas ideias erradas que estavam sendo trazidas para o seio da igreja. Eram como que novidades. Mais ou menos parecido com as realidades de hoje, né? São como que novidades. E quantas novidades têm aparecido e que têm, de alguma forma, trazido dificuldades ao entendimento da verdadeira fé ou da verdade do Evangelho? Então, entre as realidades de hoje, dependendo do preço, da vantagem, das conveniências e das circunstâncias, triste realidade, mas muitos trocam a fé pela mentira. Se você quiser amenizar um pouquinho aqui, você poderia dizer: muitos trocam o verdadeiro evangelho pelo falso evangelho. Mas, assim como está aqui, está mais contundente, né? Dependendo do preço, da vantagem, se é conveniente às pessoas e das circunstâncias que ela possa estar envolvida, nós podemos perceber com facilidade as pessoas hoje trocando a verdade pela mentira. Mas sabe o que é? Por que isto? É porque a verdade do Evangelho ainda não fez a transformação na vida daquelas pessoas. Então, a verdade do Evangelho vai nos conduzir à obediência. Então, viver na fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Verdade esta inegociável, não é? Gálatas 3,13. Viver na fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Ou seja, viver na fé nos faz compreender a importância do nosso resgate, do resgate que Jesus fez em nossas vidas, da maldição da lei, né? Ou seja, estamos libertos para viver a graça em Cristo Jesus. E o que Paulo está alertando aqui com este texto? Que não há por que o novo carregar sobre si, né, coisas velhas, consequência da antiga dispensação. Não podemos cometer os mesmos erros dos Gálatas. Precisamos entender que o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer tipo de maldição. Porque o sangue de Cristo nos livra, né, de toda e qualquer maldição. Então, viver na fé traz entendimento da importância de sermos resgatados de toda a maldição. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 24. Viver na fé faz entender que a lei, ela é boa, quando é entendida como aio. É interessante compreender essa expressão de Paulo, né? Ele cita essa expressão no capítulo 3, aio. Quem era o aio? Ou talvez a pergunta, o que é aio? Né? Aio, ou quem era este aio? Aio era aquele que ensina. Aio corresponde hoje ao que nós conhecemos de pedagogo nos dias de Paulo. Né? Era aquele que ensinava.
Então, viver na fé é entender que a lei é boa, mas ela serve apenas para, ou serve apenas, talvez não seja bem o termo, mas ela serve como demonstração do ser boa para nos ensinar, não é? O que é certo, o que é errado. Okay? Então, comparando aio com a lei, nós poderíamos dizer que a lei nos conduz à compreensão da fé. Não é? A lei tinha a tarefa limitada e temporária. É isto que Paulo está querendo deixar claro para os crentes da Galácia. Então, entendia-se que na maturidade do crente, ele não precisa mais de aio. Não é? Porque já teria se cumprido a tarefa. Ele já teria sido conduzido ao entendimento da fé. Então, sendo conduzido ao entendimento da fé, o que Paulo quer dizer aqui é que Deus espera daqueles que é conduzido ao entendimento da fé, que viva pela fé a graça de Deus em sua vida. Então, é isto que Paulo está nos querendo ensinar em Gálatas 3:24. Portanto, a lei existe para apontar, para conduzir a Cristo, mas jamais igualar ou substituir Jesus, ok? Esta é a reflexão que você deve fazer. A lei existe para apontar e para conduzir nossas vidas a Jesus, porque é pela lei que nós sabemos ou passamos a conhecer o certo e o errado, o bom e o ruim, o mal e o bem. Mas jamais a lei vai igualar ou substituir Jesus na obra da salvação. É este o ponto que Paulo está esclarecendo aqui. A obra da salvação de nossas vidas é unicamente por Jesus. Gálatas 3, verso de número 28. Viver na fé faz entender nossa condição de iguais no reino. Ou seja, não há acepção de pessoas, não é? Que, aliás, a Bíblia fala isto. O que o texto de Gálatas 3:28 pode significar? A cruz de Cristo desfez toda a inimizade e toda a separação entre o homem e Deus. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso elo, é o que nos religa, é o que nos traz de volta, nós, enquanto seres humanos. E esta comunhão com Cristo, o desfrutar, né, da promessa, é para todos de igual forma. Então, a comunhão com Cristo, desfrutar da promessa, é para todos aqueles que fazem a opção por Jesus, Salvador e Senhor das nossas vidas. Isto é plenamente entendido quando olhamos para a palavra de Deus e percebemos que, por meio de Jesus, nós somos conduzidos à reconciliação com Deus. O que nós podemos perceber aqui, e o autor trata desta questão, tanto na revista Atitude como na revista Compromisso, é usando a ilustração sobre Moisés, não é? Abraão foi instrumento de Deus antes da lei mosaica. Preste atenção nisso. Abraão foi salvo por Deus antes da lei ter sido proclamada. Abraão fez o que fez pela fé, na promessa de Deus. Por isso, Abraão é conhecido, né, por nós todos, é anunciado na palavra como o pai da fé. E os verdadeiros filhos de Abraão, segundo Paulo escreve, são os que creem na justificação pela fé. Então, Abraão aparece nesse cenário para esse tipo de esclarecimento que Paulo quer dar aos crentes ali da cidade da Galácia.
Comparando aqui com a radiografia, né, com o raio-x, a lei funciona como uma radiografia, não é? Ou seja, a lei mostra o real estado de pecado do ser humano, o seu erro. É como uma radiografia revelando algum tipo de enfermidade ou de doença, ou uma fratura, não é? Então, como está ilustrada aí na figura deste PowerPoint. Portanto, irmãos, qual a atitude que eu preciso ter? O desafio, né, que eu preciso alcançar enquanto crente em Cristo Jesus, diante do estudo de hoje no capítulo de número 3. A afirmativa do verso 11, final do verso 11, o justo viverá da fé, é o título da lição que está na revista Compromisso. E o assunto, tanto na revista Compromisso como também nas outras revistas, né, de jovens e da terceira idade, é que os judeus queriam levar os gálatas a crer que a salvação seria alcançada pela obediência à lei. Judeus estes, como disse, convertidos lá na introdução, né? Mas que, na realidade, não tinham ainda desapegado dos costumes judaizantes. E Paulo agora, então, vai como que colocar as coisas no prumo, traz a lição em Gálatas 3, para esclarecer aos crentes que a lei não salva, mas a graça salvadora está em Jesus Cristo, que é pela fé no seu sacrifício que somos salvos. Então, por isso, o tema, o justo viverá da fé. É interessante perceber aqui que este viver da fé é viver principalmente para a salvação. Mas também, a partir daí, a experiência do crente com a salvação e com Cristo é através da fé. Então, o desafio para você hoje é: como você resolveria esse problema hoje? Né? De que maneira você resolveria esse problema se alguém lhe questionasse o fato de que guardar a lei é necessário para a salvação? E você aprender com a palavra de Deus que a lei é importante para nos conduzir à consciência do nosso erro, mas que a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Então, se você estivesse diante dessa questão hoje, como você iria resolver este problema? Vamos prosseguir. Então, basta você entender como viver pela fé. Nunca deixar que a racionalidade suplante a fé. Então, para que você esteja preparado a responder esta questão, entenda, né, que a fé, ela está muito acima, muito além das questões racionais. Viver pela fé é desenvolver constante dependência de Deus. Então, se você depende de Deus, se você vive constantemente dependendo de Deus, você entenderá o que significa viver pela fé. Viver pela fé significa realizar e promover as boas novas da salvação. Agora você está salvo. E agora precisa dar frutos desta salvação. A fé, ela é importante, mas sem obras, sem a demonstração dos frutos, ela fica sem significado. Tiago diz que ela está morta, né? E nós precisamos, então, dar significado à fé, promovendo as boas novas da salvação. Promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. Irmãos, nós precisamos guardar isto no nosso coração, principalmente para o tempo que estamos vivendo. A palavra de Deus é inegociável.
ela é verdade absoluta e precisa ser obedecida por nós. Então, é pela fé que nós entendemos o quanto a obediência à verdade do Evangelho é necessária para a nossa experiência cristã. Então, vivamos pela fé, não é verdade? Pois bem, querido irmão, a lição que estamos estudando, né, que é a reflexão nossa da carta do apóstolo Paulo, baseada exatamente na revelação da palavra de Deus, são verdades que eu e você precisamos colocar em prática. Não há como viver a nossa fé sem conhecer a palavra de Deus. O justo viverá da fé. Procure colocar a sua vida nos caminhos do Senhor, para não se deixar influenciar ou ser influenciado por tantas ideologias, filosofias que tentam tirar você do foco do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O justo viverá da fé. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você para que esta lição de número 3, né, desse nosso segundo trimestre, que fala sobre a importância da fé e a importância dela ser vivida em nós e através de nós, possa ser importante para o meu e o seu crescimento cristão. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra. E obrigado porque ela é, sem dúvida, o guia de nossas vidas, o manual de prática de nossa vida espiritual. Que nós possamos aprender com a tua palavra a viver pela fé e da fé. Ó Deus querido, obrigado pela vida dos alunos de nossa escola bíblica dominical, mas aqueles que ainda não são, que possam desejar ser. E por isso queremos também agradecer ao Senhor a vida de todos os membros de nossa igreja, de todos aqueles que estão ouvindo e participando deste estudo bíblico. Ó Deus querido, que cada um possa valorizar a tua palavra nos seus corações e buscar fortalecer a sua fé na pessoa do teu Filho Jesus Cristo e viver testemunhando desta fé. Mais uma vez, Senhor, temos pedido em favor das famílias de nossa igreja, neste momento em que estamos vivendo esta circunstância, que o Senhor nos abençoe de tal forma que possamos viver os nossos dias confortados pelo Senhor. E que em breve, ó Deus, possamos retornar a estarmos juntos no templo. Mas enquanto estamos em nossas casas, possamos viver a tua palavra e fortalecer a nossa fé em Cristo. Guarda cada um dos nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Cuida dos enfermos, em casa e nos hospitais. Cuida também dos profissionais de saúde. Cuida daqueles que governam a nossa pátria e as nações ao redor do mundo. Cuida de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, muito obrigado. Deus o abençoe. Né? E continue acessando as mídias de nossa igreja para que seja ministrado ao seu coração através de todos os ministérios, né? Desde as crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as lições de EBD, a música da igreja, as pregações dos pastores, que são colocadas na nossa mídia para, de alguma forma, não é? Fortalecer a sua fé e vivê-la de tal maneira que Jesus Cristo seja adorado, Jesus Cristo seja glorificado e testemunhado através de todos nós. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.